Shalom, graça e paz, povo lindo, templo e morada do Espírito Santo, você que é casa de Deus, que o Eterno te abençoe e te guarde. Eu quero te convidar nesta noite, nesse momento em que o Brasil e o mundo para tratar sobre a pandemia do Covid-19, para a gente refletir na Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus nos fala sobre isso? Pega a sua Bíblia, nós vamos ler juntos o livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo 3. No versículo 1 está escrito assim, Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo, o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Sobre isso, eu quero deixar bem claro aqui para os amados que uma das marcas da missão Casa de Deus é o abraço, é o contato, é poder compartilhar o afeto e o carinho com os irmãos. Mas nesse momento agora, obedecendo ao critério que está sendo trabalhado por todas as igrejas de uma forma geral, até porque não é a igreja que determina, mas é uma determinação do governo, a gente está evitando o contato, até porque a igreja também não está sendo permitida funcionar, as portas não podem ser abertas, e através desse canal, Deus quer te abençoar. Nós vamos manter esta oportunidade que Deus nos deu, que é uma porta aberta também, e através deste vídeo e das palavras que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração, eu quero que você seja edificado nesta hora. No mesmo livro ainda, que nós estamos lendo, Eclesiastes, capítulo número 3, eu quero que você dê uma olhadinha um pouquinho mais para frente, no versículo de número 15. Olha o que está escrito no capítulo 3, no versículo 15 do livro de Eclesiastes. Anota aí. Pois o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta daquilo que passou. O que nós observamos nesse texto é que aquilo que as pessoas estão apavoradas, horrorizadas, muitas estão temerosas, assustadas até, imaginando que é o fim do mundo. Eu quero dizer para você que são sinais do fim, mas não é novo. Embora o nome do vírus seja novo corona, porque é uma modificação do vírus, é um vírus que já existia. Essa também não é a primeira epidemia a alarmar o mundo. Por várias oportunidades foi dito que era o fim. Estávamos vivendo o tempo do fim. Por exemplo, segundo registros, em 590 tem o primeiro registro depois de Cristo em que aconteceu a praga romana. Em 590 depois de Cristo, naquela época, as pessoas já achavam que era o fim, que Jesus já estava vindo para consolidar o seu reino e que a humanidade já ia prestar contas, seria o juízo final. Mas, observe, em 735 veio outra praga chamada varíola japonesa. Em 1563, a praga de Londres. Em 1592, a praga de Malta. Em 1616, a epidemia de Nova York. Em 1629, veio a praga italiana. Em 1633, a epidemia de varíola em Massachusetts, nos Estados Unidos. Em 1647, a grande praga de Servilha. Em 1646, a praga de Nápoles, na Itália. Em 1665, a grande praga de Londres. Em 1675, a grande praga de Malta. Mais uma vez, Malta foi visitada com uma peste, dessa vez maior que a primeira. Em 1679, veio a grande praga de Viena. Em 1720, veio a grande praga de Marsella. Em 1770, foi a vez da Rússia sofrer uma grande peste. Em 1772, a Pérsia também sofreu uma grande praga. Em 1780, aconteceu a epidemia de varíola nos Estados Unidos. Em 1812, ocorreu a praga otomana
E em 1813, a praga de Malta. Para você ver que não é novo isso que está acontecendo agora, mas como faz tempo que não acontece uma praga de proporções mundiais, as pessoas estão apavoradas. Mas observe, continuando o relato do historiador, em 1854, houve um surto de cólera em Broad Street. Em 1875, houve um surto de sarampo em Fiji. E depois veio a gripe russa, novamente a Rússia sendo visitada por uma praga, em 1889. Já agora, em 1910, aconteceu a primeira praga chinesa. Depois, em 1918, a gripe espanhola. Em 1924, a peste pneumática de Los Angeles. Em 1957, a gripe asiática. Em 1968, a gripe de Hong Kong. Eu não tinha nem nascido ainda quando essa peste aconteceu. Em 1979, novamente Londres é visitada, agora uma nova praga. E em 1994, é a vez da Índia. A praga na cidade de Surat, na Índia. Em 1998, veio o vírus de Nipah, atacando a população da Malásia. Em 2005 foi a vez de Singapura ser visitada por uma praga de dengue. E em 2006, agora a Índia e o Paquistão também são atacados pela dengue. Em 2007, o ebola na cidade de Mueca, na África, causou pânico mundial. Achava-se que ia se espalhar pelo mundo todo. E em 2007 ainda, houve um surto de cólera no Iraque. Espera aí, ainda não acabou. Para você ver como é difícil entender e compreender uma coisa que as autoridades muitas vezes omitem. Essas informações pertencem aos cientistas, são todas catalogadas, e eu só quero dizer para você que o que está acontecendo hoje, na verdade, não é algo novo. Agora, recente, em 2008, em Zimbábue, houve uma praga de cólera. Em 2009, houve um surto de meningite na África Central. Em 2012, uma síndrome respiratória no Oriente Médio. Bem recente agora, 2015, houve a gripe suína na Índia. Em 2017, encefalite japonesa. Em 2019, no ano passado, teve um surto de sarampo em Samoa. E no final do ano de 2019, então surgiu o Covid-19, exatamente o novo vírus do corona atacando, chamado o novo coronavírus, que causou pânico, está causando pânico no mundo todo. Virou uma pandemia porque alcançou todos os continentes, é uma proporção muito grande ao redor da Terra, mas nós vamos vencer. Porque todos esses males têm um propósito. Conforme o texto que nós acabamos de ler, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, há um tempo para tudo e há um propósito também. Observe que o propósito dessas pragas não é simplesmente causar dano à humanidade e destruir as famílias, mas há um propósito por trás de tudo isso, trazer o homem de volta para Deus. Porque de fato as pragas, elas são consequência do pecado humano, consequência da desobediência do ser humano, e Deus permite que elas aconteçam, e até mesmo Ele faz com que elas aconteçam para que as pessoas elas entendam que elas precisam de Deus, precisam da família, que elas entendam que estão trilhando o caminho errado, e da maneira como elas estão indo, estão se destruindo gradualmente, dia após dia, descendo cada vez mais na sua vida espiritual, distanciando-se de Deus. E um momento como esse que nós vivemos, queiramos ou não aceitar, tem aproximado as pessoas de suas famílias dos princípios de Deus. Muitas pessoas que há muito tempo não lembravam mais da sua Bíblia, estão pegando sua Bíblia para ler nesses dias. Muitas pessoas que não tinham tempo para Deus e para a família, agora em quarentena, eles estão tendo tempo para Deus e para a sua família. Observe o que diz a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, talvez você já ouviu muitas pessoas comentar sobre ele esta semana. Ele se tornou o texto principal para esse momento. Então, em todas as redes sociais, em todas as mídias, você deve ter visto alguém comentando alguma coisa sobre esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Mas, de fato e verdade, aqui está um segredo da ação de Deus no mundo através das pragas. E também, qual deve ser a nossa postura diante dessas situações. 8 coisas eu quero falar para você nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler apenas o versículo 13 e o versículo 14, tá bom? Marque aí na sua Bíblia
ou então se você quiser acompanhar juntamente comigo, 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 13 e versículo 14. Que diz assim: E então falou o Senhor: se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Bom, o versículo 13, ele deixa bem claro que Deus, ele envia pestes também, que ele fecha os céus, envia os gafanhotos. Deuteronômio também fala sobre isso, no capítulo 28, que as bênçãos e as maldições, elas vêm sobre as pessoas em decorrência do pecado, é consequência da desobediência humana. Então, as bênçãos e as maldições, elas procuram as pessoas, e elas encontram as pessoas de acordo com o que as pessoas estão fazendo, como elas estão vivendo, que semente elas estão plantando, se é uma semente de bênção ou se é uma semente de maldição. Deuteronômio capítulo 28, inicialmente ele fala 14 versículos de bênção, decorrentes da obediência, do servir a Deus, não se desviar dos caminhos do Senhor. E logo depois vem uma sequência maior de maldições, que dá muito mais do que 28 versículos, falando das pragas e maldições que são acarretadas sobre a vida daquele que quer viver longe dos caminhos do Senhor, em desobediência à sua palavra, longe do temor de Deus. Agora o texto que nós acabamos de ler, o versículo 13, fala que Deus, ele envia pragas, que ele libera os gafanhotos, a destruição. Tudo que está acontecendo hoje no mundo não é culpa de Deus, mas é consequência do pecado humano, e Deus permite que as pessoas colham aquilo que plantou, que elas experimentem do resultado das suas atitudes, as consequências são inevitáveis. Mas olha só o remédio para a humanidade. Olha na sua Bíblia agora, no versículo 14, o que diz? 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Vamos ler juntos. Palavra de Deus. Então disse o Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Muito forte esse texto. Então, o que nós observamos aqui nesse texto? Nós observamos que Deus, ele mostra o caminho, ele mostra o que está acontecendo e mostra também o caminho, certo? No texto que nós acabamos de ver, há 8 palavras que eu quero que você anote. Se você tiver como anotar, anote aí, para você nunca mais esquecer, tá bom? A primeira palavra é humilhar, certo? Humilhar. Deus fala que a primeira atitude para quem quer uma mudança é a humilhação. Para quem quer uma resposta de Deus, é a humilhação. Tá bom? A segunda palavra, orar. Orar. Humilhar é reconhecer a necessidade de Deus e a dependência dele. E orar é romper com a barreira da inimizade e falar com Deus como quem fala com um amigo. Porque nós falamos e temos prazer de falar com as pessoas com quem nós amamos, as pessoas que nós amamos, nossos amigos. Então Deus quer que a gente restaure o nosso diálogo com Ele. A todo momento, a toda hora onde você estiver, mantenha o seu diálogo com Deus. Depois, buscar a Deus. Significa não buscar apenas o milagre, a resposta, a cura, o livramento, mas buscar a pessoa de Deus. Muitas pessoas buscam o milagre, mas poucas pessoas realmente buscam a Deus. Isso é muito forte. E o salmista Davi, no Salmo 37, no versículo 4 e 5, ele fala: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Assim diz o salmista Davi, certo? A outra palavra, se converter dos seus maus caminhos. Então Deus quer que nós mudemos de rota, porque convergir é mudar de direção. Então Deus quer que nós saiamos do caminho que estamos trilhando, o caminho do pecado, o caminho da nossa própria vontade,
dos nossos desígnios, aquilo que o nosso coração deseja, para trilhar o caminho dele, o caminho da palavra, o que está escrito aqui, nesse livro, a palavra de Deus. E outra palavra, Deus ouvirá. Aqui com o sentido de Deus vai dar ouvidos. Ele não apenas vai escutar a sua oração, mas ele vai dar ouvidos. Isso quer dizer que ele vai parar para ouvir o que você está falando com ele, com o intuito de responder à sua fé. E ainda Deus fala, perdoará os seus pecados. Depois ele fala, sarará a sua terra. Observe que antes de Deus sarar a terra, ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque nós precisamos primeiramente de perdão. Primeiramente de ter uma aliança com Deus. Antes de ter qualquer milagre, qualquer benefício, nós precisamos estar aliançados com Deus. Por quê? Porque isso garante a vida eterna. O que está acontecendo agora, nesse momento, oferece risco físico, à integridade física das pessoas. Mas a vida eterna depende de uma aliança com Deus. Então Deus pode dar o livramento, lançar essa pandemia para bem longe. Esse vírus pode ser banido para bem longe. Mas se nós não tivermos uma aliança com Deus, nós temos um alívio momentâneo, logo vai vir outro problema, nós não saberemos o que fazer, e por fim vai chegar a hora que nós vamos ter que nos encontrar com o Senhor, e aí nós não tivemos uma aliança com Ele. Vivemos nessa terra, desfrutamos das bênçãos de Deus, mas não valorizamos Deus, ou seja, nós não quisemos Deus, apenas os seus milagres. E Deus, Ele nos quer. Deus, Ele quer você. Então entregue-se a Ele. Antes de você receber a sua cura, o livramento e a proteção da sua família, queira Deus, busque Deus, faça uma aliança com Deus, deixe o Senhor te abençoar. E aí a Bíblia diz que uma vez Deus perdoando os nossos pecados, aí sim Ele vai trabalhar de sarar a nossa terra. Nem todos talvez vão ser perdoados nesse momento, nem todos talvez vão conseguir o seu perdão e ter uma aliança com Deus, mas quando Deus sarar a terra, todos vão desfrutar. Mas quando nós partirmos deste mundo para prestar contas com o Senhor, aí se verá a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. Quero orar por você, tá bom? Amado Deus, meu Pai, eu apresento a Ti neste momento a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo este áudio, que estão assistindo este vídeo. Talvez noutra ocasião, noutro momento, eles não parariam para ouvir, mas por conta do que está acontecendo no mundo hoje, eles pararam para dar atenção às suas famílias e para ouvir a Tua palavra. Que esta palavra, Deus, possa ficar cravada em seus corações. E toda seta maligna eu repreendo nesta hora, toda dúvida e todo medo eu repreendo nesta hora, todo espírito que tem causado pânico, pavor no meio da sociedade e na tua casa, eu repreendo em nome de Jesus. Todo mal vai embora, sai agora em nome de Jesus. Que o eterno Deus continue te abençoando, te protegendo, que o Senhor te abençoe poderosamente. Graça e paz. Shalom.